Graça e paz, hoje é 18, quinta-feira. Que alegria que nós estamos aqui mais uma vez nesta manhã. Nós nos alegramos no Senhor todos os dias pelo privilégio que nós temos de ler a palavra, de orarmos, de nos colocarmos diante do Senhor cada dia. Eu comecei a falar com você sobre as palavras proféticas e também sobre o Sermão do Monte, né? E o que Mateus capítulo 5 nos fala sobre o ser feliz e viver bem, né? O sermão do monte. E é muito interessante. Os evangelhos relatam a história de Jesus de forma bem sucinta. José e Maria, que eram descendentes do rei Davi, tiveram que se inscrever no recenseamento decretado pelo imperador César Augusto, e como eram da família de Davi, tinham que se alistar em Belém. Saíram de Nazaré e foram para a Judéia. E após o nascimento de Jesus, o primogênito do casal, eles fugiram para o Egito, porque Herodes mandou matar todos os meninos de Belém. E cerca de 2 anos depois, eles voltaram para a Galileia e foram habitar até então na desconhecida cidade de Nazaré. E Nazaré é uma cidade do sul da Galileia, que fica a 169 quilômetros ao norte de Jerusalém. E foi ali que o anjo Gabriel trouxe a Maria, noiva de José, o anúncio do nascimento do Messias. Está lá em Lucas, no capítulo 1. E ela também fica aproximadamente situada a uns 10 quilômetros ao norte do Monte Tabor, a uma altitude mais ou menos de 375 metros do nível do mar, ficando na distância de 16 quilômetros do lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, ou Tiberíades, que está lá em João, capítulo 6, verso 1, né? Então, nós estamos falando do compromisso e do trabalho de Jesus, que Jesus veio para nos salvar, nos resgatar e ensinar os seus filhos. E aqui Jesus estava no monte falando da palavra e ensinando os seus discípulos, né? Os pensadores da época se reuniam, sentavam num lugar onde tinha uma boa acústica e eles falavam e os discípulos estavam ao redor ouvindo os ensinamentos. Não foi diferente com Jesus. Então as bem-aventuranças são sempre ligadas ao reino de Deus. Eu li o capítulo 1, o capítulo 5, verso 1 e 2. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e tendo ele se assentado, aproximando-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, falando sobre as bem-aventuranças, né? E ele também, nós encontramos através das bem-aventuranças no texto de Mateus 5, 3 até 10, e também em Lucas capítulo 6, as 8 beatitudes, as 8 bem-aventuranças estão em forma de exclamação, né, das qualidades que o cristão deve ter, não cada uma isoladamente, mas todas em conjunto. Lucas acrescenta aqui 4 queixas, né, lástimas, reclamações, né? Ai de vós que sois ricos, ai de vós que agora estáis fartos, ai de vós que agora rides, ai de vós quando todos vos louvam, né? Nós percebemos que as bem-aventuranças falam principalmente do dom de Deus, que é soberano e reina sobre todos, sobre tudo. Secundariamente também mostram a atitude do homem. E não há uma neutralidade de Deus no tratamento dos que sofrem dor ou pobreza, fome, sede, perseguição, injustiça. Ele toma o partido dos que são mansos, humildes, misericordiosos, puros de coração e pacificadores, né? E ele começa, e essas beatitudes, essas bem-aventuranças, elas se constituem promessas penitentes ao reino dos céus. E os discípulos sabem exatamente o que significa cada uma das expressões de Jesus, quanto ao consolo, quanto à herança da terra,
quanto a obter misericórdia, ver a Deus e ser chamado filho de Deus. Então, nós vamos entender, amanhã eu vou começar com a primeira bem-aventurança, né? Mateus 5, verso 3, nós vamos começar a tratar essas bem-aventuranças que leva você, que nos leva à descoberta da felicidade. O Sermão do Monte nos ensina a descobrir a felicidade e o bem-estar do ser humano, porque a validade da nossa vida está muito ligada ao bem-estar e à felicidade de cada um de nós. Ninguém quer viver infeliz. Todos nós queremos que as nossas orações sejam respondidas, que Deus atenda o nosso clamor, que Ele nos cure, que Ele nos fortaleça e que Ele nos dê paz. É isso que todos nós queremos. Mas para isso nós precisamos entender a sua palavra. É o que nós vamos estar estudando esse tempo, tá bom? Mas eu não sei como você chegou aqui hoje. Qual a sua necessidade, qual o seu problema, qual a sua dificuldade. Eu sei que o nosso Deus está pronto a ouvir você, a ouvir a sua oração e atender a sua súplica e o seu clamor. Por isso nós vamos orar nesse momento, para que Deus te abençoe. Pai que estás nos céus, nós cremos que o Senhor é Deus que nos abençoa, que cuida de nós e quer nos ver bem e felizes. Nós dependemos inteiramente do Senhor. Necessitamos da tua graça, da sua misericórdia e do seu amor. E te suplicamos que o Senhor nos ajude, aqueles que estão precisando do Senhor nesta manhã, que o Senhor se manifeste a cada um deles e que o Senhor abençoe e que o Senhor atenda às súplicas de cada um. E nós cremos no poder da oração. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, tenha um bom dia e até amanhã.